Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12. Nós estamos no culto de primícia, onde já sentimos aqui a presença de Deus. Em cada louvor que aqui foi entoado, o Espírito Santo de Deus aqui confirmando a mensagem. Aleluia. Glória seja a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Pai do Céu, do Santo Nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. A palavra do Senhor nos diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava a oferta na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram ou lançaram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo ou lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aleluia, Jesus. Amém? Podem nos assentar. Com a sua Bíblia aberta, eu te convido mais uma vez a fechar os teus olhos. Amém? Amém. Pai, Paizinho, Abba, aqui nós estamos, Senhor, como crianças recém-nascidas, almejando o puro leite que emana da Tua palavra, que sustenta a nossa alma, Pai. Nada neste mundo pode nos satisfazer, pois tudo que tem neste mundo é passageiro. É uma alegria passageira, é um bem-estar passageiro. Mas a Tua presença, Senhor, e na Tua presença há uma alegria eterna, há uma paz eterna que excede todo entendimento. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar conosco através desta palavra, de uma forma como o Senhor nunca falou. Que o Senhor venha falar esta noite. E que todos que aqui estão presentes, fisicamente, Pai, ou na live, que irão ouvir depois, ó Pai, esta mensagem, que venham ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que venham ser transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oramos a Ti e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos entender através desta passagem bíblica que Jesus estava falando a respeito de uma viúva pobre, e estava falando aqui quando eles lançavam o seu dinheiro, suas ofertas diante do gasofilaço, diante da arca do Senhor. Mas essa noite eu gostaria de falar sobre o que nós temos lançado diante do altar do Senhor. O que nós temos depositado diante do altar do Senhor. Nós vamos aprender através dessa passagem algumas lições, a qual foi revelada a mim,
eu tenho certeza que é com a intenção que seja passada para toda a igreja. O Espírito Santo assim revelou ao meu coração de uma forma profunda, a qual eu nunca tinha observado. Mas o Senhor é Deus que renova todas as coisas. E nós vamos aprender então, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Jesus estava ali, seus discípulos também. E ali chegavam multidão, a Bíblia fala que é uma grande multidão. E lançava ali o seu dinheiro na arca do tesouro, no gasofilaço, no altar do Senhor. E Jesus então ali observava. E ele via que os ricos traziam tanto dinheiro e lançavam ali no altar, traziam bolos de dinheiro e lançavam ali no altar. Quando de repente, no meio da multidão, surge uma senhora, uma viúva, e ali ela traz 2 moedas. E a Bíblia ainda fala que essas 2 moedas, elas valiam meio centavo. E Jesus, observando aquilo, ele chama os seus discípulos: vem cá, deixa eu ensinar para vocês uma lição. Vocês sabiam que essa viúva, o que essa mulher depositou é a maior oferta? Eu creio que eles ficaram sem entender. Como assim? Tantos trazem tanto dinheiro? Essa viúva só trouxe essas 2 moedinhas. Então Jesus disse assim, sabe por quê? Porque aqueles que trouxeram tanto dinheiro, eles trouxeram daquilo que sobrava. Mas essa viúva não. Essa mulher, ela trouxe tudo o que ela tinha. Ela trouxe o seu amanhã. Ela trouxe a sua esperança. E lançou no altar. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o primeiro versículo que nós lemos, que foi o versículo 41, que diz assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui essa noite. Jesus, ele observa a nossa entrega. Da mesma forma que ele estava ali, observando quem chegava e quem depositava e o que traziam. Volto a dizer, eu quero trazer hoje para a adoração, para a nossa entrega. A mensagem hoje não tem nada a ver com dízimo nem com oferta. Está falando de altar, está falando de entrega. É o que o Senhor quer falar conosco hoje. E a primeira lição a qual o Senhor falou forte no meu coração é que Jesus observa a nossa entrega. Jesus estava ali observando. Eu gostaria que você segurasse aí a sua Bíblia, onde está aberta, e abre comigo lá no livro de Provérbios, no capítulo 15 de Provérbios. Aí você vai passar pelo livro de Salmos e logo após Provérbios. Lá no capítulo de número 15 de Provérbios, que assim vem reforçar o que estamos dizendo aqui. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 15, somente o versículo 3, acompanha comigo porque diz assim: os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então nós vamos entender que o Senhor, ele observa, ele contempla. Os seus olhos estão sobre nós. E Jesus, essa noite, ele nos trouxe aqui para dizer que os olhos do Senhor estão lá dentro do seu quarto. Que muitas vezes a sua alma está em angústia, né? Que os olhos do Senhor estão lá dentro do obscuro da nossa alma. Os olhos do Senhor é aquele que nos contempla no dia da angústia, no dia da alegria, no dia da vitória, mas também no dia da derrota. Os olhos do Senhor nos contemplam. E Jesus, então, nos observa. Ele observa cada coração. Ele conhece cada vida que aqui chegou hoje. E Ele sabe o que nós derramamos diante do altar dEle. O que nós trouxemos hoje para Ele. O que nós
entregamos ali diante do gasofilaço do Senhor. Talvez um coração ferido, talvez um coração cansado, como é que hoje foi adorado o nome do Senhor, né? Que tem pessoas que às vezes estão por um fio, mas as mãos do Senhor sustentam, porque Ele nos conhece quando nós estamos por um fio. Ele sabe quando nós muitas vezes estamos com desejo de abandonar tudo, de deixar tudo, mas Ele nos observa. Da mesma forma que Ele estava observando ali cada pessoa que chegava, Ele essa noite estava observando a cada um de nós. Eu gostaria que você repetisse comigo essa noite: o Senhor me observa. Amém? E a segunda lição que nós vamos aprender aqui é que o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor sabia que aquilo que aqueles ricos estavam levando ali para diante do altar era só sobra. Apenas aquilo que sobrava, aquilo que não iria fazer falta. E então Jesus fala: olha, eu conheço eles, nas minhas palavras, eu conheço eles. Eu sei que o que eles estão trazendo hoje para o meu altar é apenas sobra. E isso, irmãos, me chamou muita atenção. Certa feita eu ouvi um testemunho de uma esposa, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque isso é tremendo. Uma esposa contando que no dia do seu aniversário, e a gente sabe que aqui no Brasil nós temos essa tradição do primeiro pedaço de bolo. E sempre dizem: para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo? E sempre é para aquela pessoa a qual o aniversariante mais ama. Ele quer prestigiar com o primeiro pedaço de bolo. E ela contando que nesse dia o seu esposo pegou o primeiro pedaço de bolo e deu, se não me engano, para a mãe dele. E ela ficou assim meio triste, frustrada, porque ela pensou que o primeiro pedaço seria dela. E ele olhou e viu a tristeza e falou com ela assim: ô meu amor, não fica triste, eu dou para você todo o restante do bolo. Mas ela disse: o restante do bolo não é o primeiro pedaço. E o que nós tiramos com isso, irmãos? Primícia, prioridade ao Senhor. Muitas vezes nós pegamos o primeiro pedaço do bolo e damos para o nosso celular. Muitas vezes nós pegamos o primeiro pedaço do bolo e damos para outras coisas. E depois nós vamos para o Senhor. Mas não é mais a mesma coisa. Não é a primícia. E o Senhor conhece. Ele nos conhece. Ele conhecia o coração daqueles ricos que levavam apenas o que sobrava. Ou quer dizer, o restante do bolo. Né? Mas o primeiro pedaço já tinha sido consumido por outras distrações. Então o Senhor, Ele nos conhece. Agora eu gostaria que você fosse comigo lá em Salmos. Lá no Salmo 139. Vamos ver o que o salmista diz. Aqui para estar Salmo 139. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Amém? Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então o Senhor conhece, o Senhor te conheceu, o Senhor me conheceu, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. O livro do profeta Jeremias, ele fala isso, no capítulo 1. Eu te conheci, antes que fosse formado no ventre da sua mãe. As nações te dei por profeta, tu és meu. O Senhor te conhece.
E Ele te conhece muito, mas muito além do que você mesmo se conhece. Foi Ele que nos fez. Antes dos nossos pais saberem da nossa existência, o Espírito Santo já estava formando os nossos ossos no ventre da nossa mãe. Talvez esses ricos que chegavam aqui diante do altar, derramando as suas sobras, eles não conheciam o Deus que hoje nós conhecemos, o Deus que sonda corações. E hoje o Senhor está dizendo, muitos ainda estão assim, chegam diante do altar e derramam sobras, porque passou o dia todo nas distrações deste mundo. E quando chega diante do altar, quer ser aprovado pelo Senhor. Mas segundo essa passagem, nós vamos ver que nós não alcançaremos a aprovação de Deus, enquanto nós não colocarmos o Senhor como primícia da nossa vida. Enquanto nós não colocarmos o Senhor como prioridade na nossa vida. Nós estaremos depositando diante do altar aquilo que é reprovado diante de Deus. Então o Senhor conhece, Ele conhece os nossos passos, Ele conhece a nossa vida. Uma coisa é nós conhecermos e outra coisa é Ele nos conhecer. Nós vamos ver quando Ele fala sobre a parábola das 10 virgens. As 5 virgens loucas, Ele diz, eu nunca vos conheci. Isso é terrível, né? Eu nunca vos conheci. Então o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe as nossas atitudes. Primeira lição, Jesus nos observa. Segunda lição, Jesus nos conhece. E terceira lição, Ele sabia que ela só tinha aquelas moedas. Então, a terceira lição é, Ele sabe. Repita comigo, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia, tanto que aqueles ricos estavam dando as suas sobras, como também Ele sabia que aquela viúva estava depositando diante do altar tudo que ela tinha. E talvez você pode pensar, mas também, pastor, era tão pouco, meio centavo, o que é isso? Talvez para mim, para você hoje, seja pouco. Mas eu quero lembrar para vocês que aquela viúva estava depositando tudo o que ela tinha. Ela estava depositando o seu amanhã, o seu futuro. Ela, no caso, ela não saberia o que seria dela no dia de amanhã. Ele sabe tudo que temos a lhe entregar. E hoje, essa noite, talvez tem pessoas aqui que tudo que tem a entregar ao Senhor são as suas lágrimas. Lembra-se daquela outra viúva que tinha apenas uma pequena botija de azeite em casa? Mas através daquela pequena botija, entregando nas mãos do Senhor, entregando para o Senhor, Ele é aquele que faz o milagre acontecer. Aleluia. A palavra do Senhor diz, não se preocupeis com o dia de amanhã, pois é Ele que nos sustenta, é Ele que nos veste, é Ele que nos calça. Essa viúva estava mostrando aqui uma grande lição, e a lição foi tão tremenda, que até então, enquanto estavam ali pessoas maquiadas, enquanto estavam ali pessoas depositando ali diante do gasofilaço, aquilo que sobrava, o Senhor não incomodou os discípulos, Ele apenas observava. Mas quando chega essa viúva e deposita essas 2 moedinhas, a palavra do Senhor diz assim, versículo 43, acompanha comigo, e chamando os seus discípulos. E chamando os seus discípulos. E eu então começo a aprender, irmãos, que o nosso exemplo chama a atenção de Jesus. E Jesus chama a atenção de outros discípulos. Para dizer, olha o exemplo. Olha o que está acontecendo aqui. Entende isso? Naquele momento, aqueles discípulos iriam aprender uma grande lição. Como nós aqui estamos aprendendo uma grande lição. Que quando nós derramamos o nosso melhor diante do Senhor,
atrai pessoas. Quando nós resolvemos depositar diante do altar a primícia do nosso coração, isso vai atrair outras pessoas. Vai atrair pessoas para o altar do Senhor, para aprender que Deus não é Deus de sobras, Deus é Deus de primícia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí então, amados, nós vamos entender que essa terceira lição, Ele sabe o que você está derramando diante do altar hoje. Ele sabe o que eu estou derramando diante do altar hoje. Ele sabe o que a gente trouxe para Ele. E vou voltar a dizer, talvez hoje tenha um coração feliz, saltitando de alegria, talvez tenha um coração grato, que mesmo passando por dificuldades, por problemas a ser resolvidos, estão aqui, porque sabem, aleluia, o poder da gratidão, porque quer agradecer o Senhor. Amados, que mistério é esse, quando nós agradecemos a Deus, até pelas batalhas que enfrentamos, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Todas as batalhas que nós vivemos, todas as batalhas que o Senhor nos permite passar, é um aprendizado. Nenhum dos seus filhos passa por algo que Ele não esteja no controle. Talvez hoje está aqui um coração pensando em tomar decisões, qual decisão tomar, o que fazer. E essa noite o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para te dizer, tão somente confia no Senhor. Entregue o seu melhor no altar do Senhor. Porque tudo que você precisa, tudo que a sua família precisa, está diante do altar do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, está diante do altar do Senhor. O inimigo tem feito de tudo para nos afastar do altar. Ele tem feito de tudo para nos afastar da presença do Senhor. Ele tem feito de tudo para nos afastar da comunhão com Deus. Mas todas as respostas que você precisa estão diante do altar. Todo o mover que você precisa na sua vida está diante do altar. E por isso tantas distrações nos últimos dias. Porque o inimigo não quer a igreja de joelho. Ele não nos quer diante do altar do Senhor. Eu não sei essa noite o que você trouxe. Mas eu sei de uma coisa, que pode ser uma pequena fé, pode ser um coração apertado, pode ser uma desesperança, mas quando nós entregamos diante do altar do Senhor, o Senhor, Ele traz a resposta. Certa feita o Senhor estava no deserto, a Bíblia diz que havia uma grande multidão com Ele, as horas foram apertando, e então ele olha para aquela multidão, e aquela multidão não ia ter tempo de voltar para casa. Mas ele sabia que estavam com fome, porque ele sabe todas as coisas. E ele sabia que aquela multidão estava com fome. Então ele pede a um dos seus discípulos e diz, anda no meio da multidão, vê se alguém tem alguma coisa. E eles acham um jovem que tinha poucos peixinhos e poucos pães. Eram 3 peixinhos, 5 pães, é isso, irmãos? Eu sempre esqueço isso aí. E o que era isso diante de uma multidão? Não era nada insignificante. Mas esse jovem teve o mesmo exemplo dessa pobre viúva. Porque mesmo tendo só aquilo e sabendo que não ia ter tempo de voltar para casa, e com certeza estava com fome. E então chega o discípulo de Jesus e diz, o mestre está te pedindo. E ele entrega. Ele entrega tudo que ele tinha. Aqueles poucos peixinhos, aqueles poucos pães. Mesmo sabendo que ele poderia ficar com fome, ele entrega. Porque ele sabia para a mão de quem iria. E a Bíblia diz, vocês conhecem, que quando Jesus pega, ele multiplica aqueles pães. Ele multiplica aqueles peixes. E toda aquela multidão comeu. E sobraram 12 cestos de pães. Eu quero te dizer uma coisa.
Eu não sei o que você trouxe para o altar hoje, mas entrega ao Senhor. Confia nele. Aquele jovem precisou de confiar para entregar. Essa viúva precisou de confiar para entregar. Salmo 37, verso 2 diz, verso 2 ou 3 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, ele tudo fará. Ele tudo fará. Entrega e confia. Ela precisou de confiar que nada iria faltar para ela. E ela foi e entregou tudo o que ela tinha. Quem aqui está disposto essa noite a entregar ao Senhor Glória a Deus. tudo o que você tem no seu coração? Volto a dizer, eu não estou falando aqui de oferta, não estou falando de dízimo, eu estou falando de coração. Eu estou falando de fé. Eu estou falando da sua alma. Eu estou falando da sua entrega. E talvez você possa dizer: mas pastor, eu não estou preparado. Essa viúva, amados, talvez ela não estava tão preparada, mas ela confiou. Esse jovem, talvez ele pode ter levado um susto quando chegou os discípulos e falou: o mestre está te pedindo aí os seus pães e seus peixes. Ele pode ter levado um susto, mas ele confiou. Então, entrega ao Senhor as suas feridas esta noite. Entrega ao Senhor onde dói, onde te machucaram, onde te feriram, onde abriram brechas, onde a sua alma sangra. Traz para o altar. Traz para o altar esta noite. E entrega ao Senhor, deixa Ele te curar. Chega de sobras. Chega de sobras de tempo. Hoje a nossa vida está tão corrida, tão corrido. O dia está passando tão rápido que você para e pensa: meu Deus, o dia acabou, mas o que nós entregamos para o Senhor? O que nós entregamos diante do altar do Senhor? Essa noite é noite de entrega. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: entrega o seu melhor para mim. O melhor do seu tempo. O melhor da sua alma. Entrega. Ah, pastora, mas está doendo, eu estou ferida. Entrega as suas feridas. Entrega a sua dor. Entrega o seu desapontamento para Ele. Porque o homem pode nos decepcionar e trazer decepção à nossa alma. Hoje eu ouvi do Senhor, esses dias, eu passei por uma grande decepção. Mas eu pude ouvir a voz do Senhor mansamente no meu coração dizer: filha, eu jamais irei te decepcionar. Estou contigo. E essa noite Ele quer falar com você: eu estou contigo. Então Jesus é aquele que observa, Ele é aquele que conhece, Ele te conhece, e Ele é aquele que sabe. Ele sabe. A Bíblia diz que antes das palavras saírem dos nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já conhece o que nós vamos falar. E agora, a quarta lição que diz: Ele aceita. Ele aceita. Louvado seja Deus. Amém. Ela ofertou mais do que todos. Ela ofertou tudo que ela tinha. Ela entregou tudo, todo o seu sustento. E essa oferta, o Senhor aceitou. Talvez essa viúva, essa senhora poderia ficar como muitos hoje estão, com vergonha, diante de tantas pessoas, entregando tanto diante do altar, e ela ter tão pouquinho. Mas o Senhor aceitou a oferta dela. Eu gostaria de te convidar hoje, como profeta de Deus,
E eu gostaria que você falasse para o seu irmão hoje: Jesus está aceitando a sua oferta. Jesus está aceitando o seu coração. Jesus está aceitando o seu gemido. Jesus está aceitando as suas frustrações. Jesus está aceitando a sua dor. Sabe quando Jesus aceita a nossa adoração? Quando nós colocamos Ele como primícia. Porque se não for assim, Ele não aceita. E essa passagem deixa muito claro, porque Ele fala, eles só estão entregando aquilo que estão sobrando. Só o que sobrou. Se eu tiver tempo, eu vou ao culto. Se tiver tempo, eu vou orar. Se eu tiver tempo, né? Se eu tiver tempo, se sobrar um tempinho. Jesus não quer isso. Se não for primícia, Ele não vai aceitar. Eu gostaria que você fosse um livro atrás, no livro de Mateus, no capítulo 6, o que o Senhor nos diz. Capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro eu vou ler o 34 e depois eu vou ler o 33, tá? Vou fazer aqui o inverso. O 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que o Senhor está dizendo? Esta mulher, ela não se preocupou com o dia de amanhã. E trazendo hoje para essa mensagem que fala sobre a adoração, nós sempre devemos adorar o Senhor como se não houvesse amanhã. Está entendendo? Nós sempre temos que entregar o melhor para o Senhor como se não houvesse amanhã. Nessa caminhada cristã, eu já conheci tantos cristãos, irmãos, que fizeram tantos planos, que sempre viveu no futuro. Sempre viveu no futuro. Eu já ouvi muito isso. E vou dar um exemplo aqui. Quando eu for um missionário ou uma missionária, aí sim, aí eu quero ir para a África. Eu ouvi tanto isso. Eu quero ir para a África, eu quero pregar lá fora. E hoje está lá no mundo. Porque não conseguiram adorar o Senhor com o melhor que tinha no dia de hoje. Se você quer ser bênção amanhã, deposita diante do altar o seu melhor hoje. Faça a sua plantação hoje. Amém? Amém? Não se preocupeis com os dias de amanhã, mas dê o seu melhor hoje. Porque nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Não sabemos se estaremos com vida. Se Jesus já voltou, se Jesus já levou a igreja, ou se nós mesmos não estaremos mais aqui, se o Senhor nos chamou. E o que nós temos das mãos para entregar ao Senhor? O que nós vamos chegar diante do Senhor em nossas mãos? E o verso 33 então diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que coisas são essas? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o Senhor te acrescenta vida. Pelo que haveis de comer. Pelo que haveis de beber. Quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Quando Jesus está dizendo, busca o meu reino primeiro, busca a minha presença primeiro, coloca-me como primícia da sua vida,
que eu irei te dar vida, que eu irei te dar o que comer, o que beber, eu irei cuidar do seu corpo, eu irei cuidar de te dar o que vestir. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Entrega diante do altar tudo que você tem. Tudo. E o que nós temos? O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Tudo. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira oferta que foi depositada diante do altar do Senhor foi a oferta de Caim. Caim levou dos frutos da terra, mas Abel chegou com a primícia do seu rebanho. E a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, porque Abel ofertou ao Senhor a primícia. Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós temos colocado os nossos problemas em primeiro lugar. A gente chega na igreja cheio de problemas e despejamos no altar. Nas nossas orações. Isso pode, mas em primeiro lugar é a adoração. Essa noite é noite de entregar tudo ao Senhor. Tudo. Primeiro a adoração. E depois entregue tudo. Entregue os seus problemas. Quantas noites nós perdemos, irmãos, rolando para lá e para cá, por problemas que não cabe a nós resolver. Que não está mais no nosso... que nós não temos condição de resolver. A coisa chegou, está tão feia, está tão difícil, que não sabemos como resolver. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: entrega para mim. E confia. Confia de todo o seu coração e descansa. Porque Ele conhece. Então são 4 lições. Jesus observa. E Ele está te observando aqui essa noite. Jesus te conhece. Muito mais do que você mesmo te conhece. Jesus sabe. Quem entrega para Ele o verdadeiro coração e quem só entrega sombras. Então Jesus sabe. E o último, Ele aceita. Ele aceita a verdadeira adoração. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés agora. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. E se você sentir o desejo no seu coração essa noite, se o Espírito Santo falou com você aqui essa noite, e você quer se entregar ao Senhor essa noite, o Senhor te convida até o altar. Aleluia, Jesus. Eu te convido a orar comigo. Chega de lutar sozinho. Chega de batalhar sozinho. Comece a entregar ao Senhor a primícia do seu coração, a primícia do seu bem. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Somente quando tu entregar no altar. Nada de sobras, nada de sobras. Diga, Senhor, a partir de hoje a primícia é do Senhor. A partir de hoje, Senhor, os primeiros momentos do dia é teu. A primeira hora do dia é tua, Senhor. Eu não quero mais entregar sobras, porque o Senhor vê. Porque o Senhor contempla. Oh, Jesus. E o Senhor tem
tudo, deixarmos diante do altar. E essa noite o Senhor fala: filho, filha, o Senhor quer conduzir o teu barco. O Senhor quer conduzir a sua família. Chega de lutar sozinho, chega de batalhar sozinho. Oh Deus, nós queremos entregar essa noite as nossas vidas a Ti. Queremos confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa aceitar a nossa oferta esta noite, mesmo que ela seja tão pouco, mas é o que temos. Mesmo que seja tão pouca fé, uma fé tão pequenina, mas é o que temos. Mesmo que seja um coração doído, mas é o que temos. Mesmo que sejam as nossas lágrimas, mas é o que temos. É o que temos, Senhor. É o que temos hoje para Ti. Mesmo que sejam as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas fadigas, as nossas inseguranças, Pai, mas é o que temos. E nós queremos deixar no Teu altar esta noite. Nós queremos depositar diante do Teu altar esta noite, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós pegamos o primeiro pedaço deste bolo e entregamos para as distrações deste mundo. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós pegamos, Pai, os primeiros momentos do dia e entregamos as nossas preocupações. Nos perdoa, Senhor. Mas nós queremos, Pai, nos consertar hoje diante do Senhor. Queremos nos redimir diante do Senhor. E queremos entregar diante de Ti tudo que somos e tudo que temos, Senhor. Que possamos priorizar a Tua palavra, que possamos priorizar a Tua presença, que possamos priorizar o tempo de oração, Senhor, o tempo de entrega. Nos ensina a confiar no Senhor, como essa viúva confiou, como aquele jovem no deserto confiou no Senhor. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda a confiar. A confiar mais em Ti. Aquela mulher, ela poderia ter ficado com vergonha de entregar aquelas 2 moedinhas. Diante de tantas pessoas entregando tanto. E hoje tem tantas pessoas que têm vergonha de se entregar diante do altar. Tem vergonha. Mas essa noite eu creio que o Espírito Santo está trabalhando de uma forma diferente. Que o Senhor possa quebrar toda vergonha. Que o Senhor possa quebrar toda timidez esta noite. Porque Jesus está te observando. E Ele te conhece. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar a falar conosco. Amém, amados? Glória a Deus. Essa noite está